É muito fácil você ver pessoas abraçando a fé, recebendo milagres pela fé. E depois de algum tempo, essas pessoas deixam a fé, abandonam a fé. São muitos. Parece, ou melhor, se cumpre aquela parábola do semeador que Jesus falou, que uma parte da semente caiu em solo rochoso, outra parte caiu entre os espinhos e outra parte caiu no meio do caminho. E a última parte caiu na boa terra. Es muy común ver personas abrazando la fe, recibiendo milagros por la fe. Y después de algún tiempo estas personas dejan la fe, abandonan la fe. Se cumple aquella parábola del sembrador que Jesús dijo, que una parte de la semilla cayó en pedregales, otra parte cayó entre espinos y otra parte cayó en el camino. Y la última parte cayó en la buena tierra. Quer dizer, aonde foi semeada a palavra, em 100 pessoas que ouviram a palavra. Então, 25% caiu aonde? Na rocha, caiu no solo rochoso. 25% caiu entre os espinhos. 25%, mais 25%, caiu à beira do caminho. E 25% caiu na boa tierra. Eso quiere decir, en donde fue sembrada la palabra, 100 personas que oyeron la palabra, 25%, ¿dónde cayó? En las rocas. Cayó entre los pedregales. 25% cayó entre los espinos. 25% más cayó en el camino. Y 25% cayó en la buena tierra. Quer dizer, de todas as pessoas que ouvem a palavra, todas que ouvem a palavra de Deus, todas, de todas as pessoas, o universo das pessoas que ouvem a palavra de Deus, apenas 25% cai na boa terra. De 100 pessoas, apenas 25 são salvas. Em cada 10 pessoas, 2,5 pessoas são salvas. Então, significa que em cada 100 pessoas, 75 pessoas saem fora. Dos que ouvem a palavra, dos que recebem a palavra de Deus. ¿Por qué? Quiere decir, de todas las personas que oyen la palabra, todas que oyen la palabra de Dios, del universo de personas que oyen la palabra de Dios, apenas 25% cae en buena tierra. De 100 personas, apenas 25 son salvas. De cada 10 personas, 2,5 son salvas. Significa que de cada 100 personas, 75 se van de los que oyen la palabra, de los que reciben la palabra de Dios. ¿Por qué? Justamente pelo fato de que há uma ilusão na manifestação da fé. Porque uma coisa é você ter fé para conquistar benefícios. Que nós falamos aqui foi isso, que às vezes a pessoa se ilude com uma fé. Por exemplo, vou mostrar para você uma ilusão da fé. Por el hecho que hay una ilusión en la manifestación de la fe. Porque una cosa es que usted tenga fe para conquistar beneficios. Lo que nosotros aquí hablamos es sobre eso, que a veces la persona se engaña con una fe. Por ejemplo, voy a mostrarles una ilusión de la fe. A pessoa chega na igreja pela primeira vez, ela é pecadora. Ela não nasceu de novo, ela não tem nada de Jesus, ela não aceitou Jesus como Salvador, ela não tem nada de Deus. Mas é a primeira vez que ela chega na igreja. Mas ela crê, ou ela creu na promessa de Deus, ela recebe o milagre. Ela é curada. É curada de câncer, é curada de paralisia, é curada de cegueira, é curada de qualquer enfermidade.
ou então é abençoada economicamente, ou então é liberta de um vício, enfim, ela recebe naquele momento. La persona llega a la iglesia por primera vez, ella es pecadora, no nació de nuevo, no tiene nada de Jesús. Ella no lo aceptó como Salvador, no tiene nada de Dios. Es la primera vez que llega a la iglesia. Pero ella cree o creyó en la promesa de Dios, recibe el milagro, es curada de cáncer, es curada de una parálisis, es curada de una ceguera, curada de cualquier enfermedad, o es bendecida económicamente, recibe en aquel momento. Por que ela recebeu? Ah, ela recebeu porque Deus ouviu a oração dela. Não, não. Não é que Deus tenha ouvido a oração dela. Deus já enviou as bênçãos, as promessas, já determinou na sua palavra provisão para todas as nossas necessidades. Todas as nossas necessidades. É como a árvore da vida, que dá frutos para todas as necessidades. ¿Por qué ella recibió? ¿Recibió porque Dios oyó su oración? No, no fue porque Dios oyó su oración. Dios ya envió las bendiciones, las promesas, ya lo determinó en su palabra, provisión para todas nuestras necesidades, todas nuestras necesidades. Es como el árbol de la vida, que da frutos para todas las necesidades. Lá em Apocalipse fala sobre isso. Então, quem tem fé para colher o fruto necessário, colhe na hora. Não é que Deus ouviu a oração da pessoa e ela recebeu a cura. No es así. En Apocalipsis habla sobre eso. Entonces, el que tiene fe para recoger los frutos necesarios, recolecta en el momento. No es que Dios oyó la oración de la persona y ella recibió la sanidad. No es de esa forma. A pessoa, quando recebe o milagre, ela recebe aquele milagre, ela toma posse daquele milagre, ela colhe o fruto da árvore da vida naquele momento. Mas a árvore da vida já existe há muitos anos. Está lá. Não quer dizer, ela mereceu para receber, para colher o fruto que ela necessitava. Não. Ela teve fé, foi lá, pegou a fruta e comeu. La persona cuando recibe el milagro, toma posesión de aquel milagro, recoge el fruto del árbol de la vida en aquel momento. Pero el árbol de la vida ya existe, hace muchos años está allí. No quiere decir que ella mereció recibirlo y recoger el fruto que ella necesitaba. No, ella tuvo fe, fue allá, tomó la fruta y comió. Então, essas pessoas que colhem os frutos, benefícios da fé, qualquer que seja o milagre, o que acontece? Essas pessoas alcançaram ou conquistaram por meio da crença que elas tiveram naquele momento da promessa de Deus. Então é por isso que muitas pessoas são curadas e não voltam mais na igreja. Entonces, estas personas que recogen los frutos, beneficios de la fe, cualquiera que sea el milagro, ¿qué es lo que sucede? Esas personas alcanzaron o conquistaron por medio de la creencia que ellas tuvieron en aquel momento de la promesa de Dios. Es por eso muchas personas son sanadas y no vuelven más a la iglesia. Porque, bom, eu fui lá, comi do fruto da árvore da vida e pronto, acabou. Recebi a vida. Acabou. Então vou-me embora, vou tratar da minha vida. Então, esse é um tipo de fé, que é a fé mais propagada. E quando as pessoas recebem esse tipo de fé, recebem esse tipo de benefício por causa dessa fé... ¿Por qué? Bueno, fui allá, comí del fruto del árbol de la vida y listo, se terminó. Recibí, me voy y sigo con mi vida. Ese es un tipo de fe, que es la fe más propagada, y cuando las personas reciben ese tipo de fe, reciben este tipo de beneficios a causa de esta fe. Elas se agregam, algumas se agregam na igreja, ficam na igreja como membros, são obreiras com o tempo, vêm se tornar obreiros, auxiliares e até pastores.
e por que não dizer e até bispos. ¿Por qué? Algunas de ellas se agregan a la iglesia, quedan en la iglesia como miembro, son obreros, con el tiempo se tornan obreros, se tornan pastores y, ¿por qué no decir hasta obispos? ¿Por qué? Porque foram fiéis, receberam os benefícios e se mantêm fiéis na fé. É a maioria. De 100, 75 pessoas procedem dessa forma. Porque fueron fieles, recibieron beneficios y se mantienen fieles en la fe. Es la mayoría de 100. 75 personas proceden de esa forma. Então você tem na sua igreja, nós temos na igreja 75% das pessoas que um dia foram curadas, um dia receberam um benefício, um dia conquistaram isso, um dia comeram do fruto da árvore da vida. Estão na igreja. Outros saíram, foram embora, não quiseram ficar. Foram curados, como os 10 leprosos, e só 9, ou só um voltou. Os 9 foram embora. Entonces nosotros tenemos en la iglesia 75% de las personas que un día fueron sanadas, un día recibieron un beneficio, un día conquistaron algo, un día comieron del fruto del árbol de la vida. Están en la iglesia. Otros salieron, se fueron, no quisieron quedarse, fueron curados como los 10 leprosos y solo uno volvió y los otros 9 se fueron. Então, a igreja que nós temos, quer dizer, o número de pessoas que nós temos na igreja é mais ou menos assim, dentro dessa faixa. 75% não nasceu de novo. Foi abençoado, conquistou o benefício, mas não nasceram de novo. Mas estão na igreja, são dizimistas, são ofertantes, são fiéis, estão na igreja. Incluindo pastores, obreiras, esposas de pastores, bispos, etc, etc, etc. Entonces, la iglesia que nosotros tenemos, el número de personas que nosotros tenemos en la iglesia está dentro de esa franja. 75% no nació de nuevo, fue bendecido, conquistó beneficios, pero no nació de nuevo. Pero están en la iglesia, son diezmistas, son ofrendantes, son fieles, están en la iglesia, incluyendo pastores, obreros, obreras, esposas de pastores, obispos, etcétera, etcétera, etcétera. Essa é a fé ilusória. Essa é a fé que faz encher as igrejas de vento. 25% apenas são os nascidos de Deus, que além de uns conquistaram e outros não conquistaram a cura. Não pegaram o fruto da árvore, mas pegaram o fruto da salvação eterna, o novo nascimento. Ficaram firmes com Jesus, são fiéis a Jesus, passaram pelo deserto, gemeram, correram risco de vida, mas permaneceram fiéis. Por quê? Porque a palavra caiu na boa terra. Esa es la fe ilusoria. Esa es la fe que hace llenar las iglesias de viento. Apenas 25% son los nacidos de Dios que, a pesar de que algunos conquistaron y otros no conquistaron la sanidad, no tomaron el fruto del árbol, pero tomaron el fruto de la salvación eterna, el nuevo nacimiento. Están firmes con Jesús, pasaron por el desierto, gimieron, corrieron riesgo de vida, pero permanecieron fieles. ¿Por qué? Porque la palabra cayó en la buena tierra. Então, esses 20%, 25% é que sustentam a Igreja Universal do Reino de Deus. Esses 25% é que sustentam os 75% que ainda não nasceram de novo. Aí você me pergunta, mas eles não creem em Jesus? Creem em Jesus, acreditam em Jesus, mas não nasceram de novo. E se eles morrerem acreditando em Jesus, crendo em Jesus, eles serão salvos.
O problema é que eles não morreram, eles estão vivos. E para que eles possam manter a salvação, eles precisam o quê? Nascer de novo. Entonces, estos 20 o 25% son los que sustentan la Iglesia Universal del Reino de Dios. Este 25% son los que sustentan el 75% que aún no nacieron de nuevo. Quizás usted me pregunte, pero ellos no, quizás usted me pregunte, pero ellos no nacieron de nuevo. Y si ellos mueren creyendo en Jesús serán salvos. El problema es que ellos no murieron, están vivos, y para que ellos puedan mantener la salvación, ellos necesitan nacer de nuevo. Então você não se iluda, nem fique abismado de ver muitos pastores saindo da igreja, muitas esposas abandonando o marido, pastor, muitos filhos de pastores que não nasceram de novo, rebeldes até, muitos obreiros que manifestaram demônio, que manifestam demônio, etc, etc. Entonces no se engañe y no quede espantado de ver a muchos pastores saliendo de la iglesia, muchas esposas abandonando al marido, al pastor, muchos hijos de pastores que no nacieron de nuevo, incluso rebeldes, muchos obreros que manifestaron y manifiestan con demonios, etcétera, etcétera. E eu estou falando isso para vocês que são pastores, vocês que são esposas, especialmente, terem uma visão do que é o trabalho de Deus, o trabalho que tem que ser feito. Yo estoy hablando esto para ustedes que son pastores, ustedes que son esposas, para especialmente tener una visión de lo que es el trabajo de Dios, el trabajo que tiene que ser hecho. Eu posso falar de fé, eu posso falar de conquista disso, conquista daquilo, mas em todas as minhas mensagens eu procuro levar as pessoas a quê? A salvação. Porque isso aconteceu comigo. Eu, quando entrei na igreja, eu entrei porque a minha irmã estava doente e ela ficou curada. Então eu entrei e fiquei assistindo. Então eu ouvia a palavra de Deus, eu aceitava Jesus todas as vezes que o pastor fazia o apelo. Eu aceitei Jesus N vezes. Até que um dia o pastor disse assim: Yo puedo hablar de fe, de conquista, de esto o aquello, pero en todos mis mensajes yo trato de llevar a las personas a la salvación, porque eso sucedió conmigo. Yo cuando entré a la iglesia, entré porque mi hermana estaba enferma y quedó curada. Entonces quedé participando. Así oía la palabra de Dios. Yo aceptaba a Jesús todas las veces que el pastor invitaba. Yo acepté a Jesús N veces. Hasta que un día el pastor dijo así: quem não tem certeza da salvação e quer essa certeza? Aí eu levantei a mão. Naquele dia, Deus ouviu a minha oração. E passado alguns dias mais, eu tive a minha experiência pessoal com Jesus. ¿Quién no tiene certeza de la salvación y quiere esa certeza? Ahí yo levanté la mano. En aquel día, Dios oyó mi oración. Y pasando algunos días, yo tuve mi experiencia personal con Jesús. E como foi a minha experiência com Jesus? Foi da seguinte forma: o Espírito Santo me convenceu de que eu era realmente um pecador. Ele me mostrou o quão pecador, quão miserável, quão sujo eu era. Apesar de não ser viciado, apesar de não ser bandido, apesar de viver uma vida correta, eu achava que não tinha pecado. Tinha pecado, mas não tinha aqueles pecados. Jesus, o Espírito Santo me mostrou quão miserável pecador eu era. Me mostrou que eu era podre. E quando ele me mostrou o meu pecado, eu chorei desesperado, dizendo: quem vai me salvar? ¿Y cómo fue mi experiencia con Jesús? Fue de la siguiente forma. El Espíritu Santo me convenció de que yo era realmente un pecador.
Él me mostró lo cuán pecador, cuán miserable y sucio era yo, a pesar de no ser vicioso, bandido, de vivir una vida correcta. Yo creía que no tenía pecado. Tenía pecado, pero no era tanto. El Espíritu Santo me mostró cuán miserable pecador era. Me mostró que yo era podrido, y cuando me mostró mi pecado, yo lloré desesperado, diciendo, ¿quién va a salvarme? E aí o Espírito Santo mostrou Jesus, o Filho dele. Ó, ele que vai te salvar. Eu corri para Jesus e ele me salvou. Aí eu nasci de novo. Aquele momento houve uma transformação no meu ser, no meu coração, na minha vida. Entonces, el Espíritu Santo me mostró a Jesús, su Hijo. Él te va a salvar. Yo corrí para Jesús y Él me salvó. Ahí yo nací de nuevo. En aquel momento yo nací de nuevo. En aquel momento hubo una transformación en mi corazón, en mi vida. E a partir daquele momento, eu entreguei minha vida para... Eu prometi a Jesus, eu quero passar isso para as outras pessoas. Eu quero que as outras pessoas tenham isso que o Senhor me deu. Então, houve uma nova vida, um novo nascimento, uma nova criatura. A partir de aquel momento, yo entregué mi vida yo le prometí a Jesús, le dije, quiero transmitir esto a otras personas, quiero que los demás tengan esto que tú me has dado. Entonces, hubo una nueva vida, un nuevo nacimiento, una nueva criatura. E a palavra, quando cai na boa terra, produz esse efeito. Produz esse efeito. Por exemplo, eu não sei dizer para vocês, eu não posso avaliar vocês ou o povo sobre a sua condição espiritual, se é nascido ou se não é nascido de Deus. Como que eu posso saber? Como que você pode saber se você é nascido de Deus? Y la palabra, cuando cae en buena tierra, produce ese efecto. Por ejemplo, no sé decirles, no puedo evaluar a ustedes o al pueblo acerca de su condición espiritual, si es o no nacido de Dios. ¿Cómo puedo saberlo? ¿Cómo puede usted saber si es nacido de Dios? Primeiro, não teme a morte. Primeira coisa, se eu morrer hoje, eu vou feliz da vida porque eu sei para onde eu vou. Quando a pessoa não tem certeza da sua salvação, ela teme a morte. Ela teme perder as coisas desse mundo. Ela teme perder, ela teme deixar esse mundo, porque ela não tem certeza da sua salvação. Esse é um sinal. Primero, no le teme a la muerte. Si me muero hoy, voy feliz de la vida porque sé hacia dónde voy. Cuando la persona no tiene certeza de su salvación, le teme a la muerte. Ella teme perder las cosas de este mundo, teme dejar este mundo porque no tiene certeza de su salvación. Esa es una señal. Segundo sinal, quando a pessoa é nascida de Deus, ao passar pelo deserto, quando passa pelo deserto, a dificuldade, os problemas, as situações, a fome às vezes, a sede, não tem água, as doenças, os problemas que vocês passam, a pessoa passa, pelas dificuldades que o país apresenta. Quando você passa por momentos em que só você e Deus sabe o que você passa, e você permanece na fé, fiel, então essa é uma característica que você nasceu de Deus. Segunda señal. Cuando la persona es nacida de Dios, al pasar por el desierto, las dificultades, los problemas, el hambre, la sed, los dolores, los problemas por los que pasa, las dificultades que presenta el país, solo usted sabe, y usted permanece fiel en la fe. Esa es una característica de que usted nació de Dios. Mas quando passa pela dificuldade, qualquer dificuldade, e não resiste, então não nasceu de novo. Porque quando a pessoa é de Deus, ela passa pelo deserto
ela vence o deserto. Pero cuando pasa por una dificultad y no resiste, entonces no nació de Dios, porque cuando la persona es de Dios, pasa por el desierto y lo vence. Há uma fé ilusória. Eu digo ilusória, não é no sentido de mentirosa, não. É uma fé que traz benefícios, que funciona, que mostra que a palavra de Deus é verdadeira, porque cura, liberta, transforma as situações, liberta dos vícios, das drogas, do álcool, liberta da vida de prostituição, quer dizer, traz benefícios. Existe una fe ilusoria, y digo ilusoria, no en el sentido de mentirosa. Es una fe que trae beneficios, que funciona, que muestra que la palabra de Dios es verdadera, porque cura, libera, transforma las situaciones, libera de los vicios, de las drogas, del alcohol, de la vida de prostitución, quiere decir, trae beneficios. Mas não é a fé. Esse tipo de fé não é capaz de sustentar a pessoa na hora do deserto, na hora que ela é levada para a cova dos leões, na hora que ela é jogada na fornalha. Ela não passa por isso, ela não aguenta. Pero ese tipo de fe no es capaz de sustentar a la persona en el desierto. Momento que es llevada a la cueva de los leones, en el momento en que es arrojada en el horno, ella no aguanta. Aquela fé que ela teve para conquistar a cura, para conquistar a libertação disso, daquilo, para conquistar que o marido voltasse para casa, para conquistar o casamento, aquela fé de matéria, de conquistas materiais, não é suficiente para fazê-la vencer o fogo da fornalha, nem a cova dos leões. Esa fe que tuvo para conquistar la cura, la liberación, que el marido regrese a la casa, para conquistar el matrimonio, esa fe de materia y conquistas materiales, no es suficiente para hacerla vencer el fuego del horno, ni la cueva de los leones. Você tem que ter esse discernimento espiritual. Você tem que ter isso com você. Não só para ajudar os outros, mas até mesmo para a sua própria vida. Você quer ver um exemplo? Pessoas que não foram curadas, que estão há anos na igreja e não foram curadas. Não alcançaram o benefício que os outros alcançaram logo no início da igreja. Usted tiene que tener ese discernimiento espiritual, no solo para ayudar a los demás, sino para su propia vida. ¿Quiere ver un ejemplo? Personas que no fueron curadas, que están hace años en la iglesia y no fueron curadas. No alcanzaron el beneficio que otros sí alcanzaron cuando llegaron a la iglesia. Mas essas pessoas são fiéis a Jesus. Quer dizer, essas pessoas tiveram fé para conquistar a vida eterna, para comer o fruto da vida eterna, mas não tiveram fé para comerem o fruto da cura divina. Judas Iscariotes é um exemplo. Teve fé para mandar demônios embora, para curar os enfermos, mas não teve fé para manter-se fiel. Ananias e Safira tiveram fé para vender os seus bens, o seu terreno, e darem a metade deles, mas não tiveram fé para dar tudo. Prometeram tudo, mas deram a metade. Alexandre e Himeneu, conforme diz Paulo, tiveram fé para aceitar Jesus, para conquistar benefícios, mas não tiveram fé para manter a consciência limpa y se extraviaron. Pero esas personas son fieles a Jesús. Tuvieron fe para conquistar la vida eterna, para comer el fruto de la vida eterna, pero no tuvieron fe para comer el fruto de la cura divina. Judas Iscariote es otro ejemplo. Él tuvo fe para expulsar demonios, para curar a los enfermos, pero no tuvo fe para mantenerse fiel. Ananías y Zafira tuvieron fe para vender sus bienes y dar la mitad. No tuvieron fe para dar todo. Prometieron todo,
pero dieron la mitad. Alejandro e Himeneo, según dice Pablo, tuvieron fe para aceptar a Jesús, para conquistar beneficios, pero no tuvieron fe para mantener su conciencia limpia e se extraviaram. E tantos outros que tem no Novo Testamento, de pessoas que tiveram fé para conquistar benefícios, determinados benefícios, mas não tiveram fé para conquistar o fruto, para comer do fruto da vida, que é a salvação eterna. Y tantos otros que están en el Nuevo Testamento, personas que tuvieron fe para conquistar determinados beneficios, pero no tuvieron fe para conquistar el fruto, para comer el fruto de la vida, que es la salvación eterna. O que eu estou falando para vocês é a base da nossa fé. É o fundamento da nossa fé. É o fundamento da nossa salvação. Paulo fala lá que se a nossa vida se restringe a esse mundo, nós somos o quê? Os mais miseráveis deste mundo. Lo que les estoy diciendo es la base de nuestra fe, es el fundamento de nuestra fe, es el fundamento de nuestra salvación. Pablo dice, si nuestra vida se limita a este mundo, somos los más miserables de este mundo. Então, há pessoas que têm fé para conquistar as coisas materiais, as coisas boas, as promessas de Deus, mas não tiveram fé para conquistar a salvação eterna. Quer dizer, tem gente que teve fé para conquistar a vida de qualidade desse mundo, que são as coisas mais miseráveis, são migalhas, e não tiveram fé para conquistar a salvação eterna. Entonces, existen personas que tienen fe para conquistar cosas materiales, buenas, las promesas de Dios, pero no tuvieron fe para conquistar la salvación eterna. Quiero decir, hay gente que tiene fe para conquistar la vida de calidad de este mundo, que son las cosas más miserables, son migajas, pero no tuvieron fe para conquistar la salvación eterna. Jesus disse, quando os discípulos voltaram, os demônios nos submeteram, os enfermos ficaram curados. Jesus disse, alegrai-vos, não porque os demônios se vos submetem, mas porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Jesús dijo, cuando los discípulos volvían diciendo, los espíritus se sujetaban, los enfermos eran sanados, alegraos y gozaos, no porque los demonios se les someten, sino porque vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Então essa alegria é a alegria da salvação, da eternidade que está conosco. E isso só é possível, essa alegria, essa satisfação, esse desmedo, digamos assim. A pessoa está perfeitamente sem medo da morte, justamente porque ela sabe para onde vai. Ela tem certeza para onde vai. Entonces, esa alegría es la alegría de la salvación, de la eternidad que está con nosotros. Y eso solo es posible, esa alegría, esa satisfacción, esa falta de miedo a la muerte, justamente porque sabe a dónde va. Ella tiene certeza del lugar al que va. Essa é essa pérola de grande valor. Esse é o tesouro escondido que nós trazemos dentro de nós. É intocável. É o tesouro de onde nós tiramos todo dia uma moeda para viver aquele dia, que é o dia, o pão nosso de cada dia. Esa es la perla de gran valor. Es el tesoro escondido que traemos en nuestro interior. Es intocable. Es el tesoro en el que ponemos todos los días una moneda para vivir aquel día. Es el pan nuestro de cada dia. Então vocês têm que ter essa visão para que vocês não venham se iludir como tantos outros que um dia estiveram no nosso meio e fizeram grandes milagres, ajuntaram grandes multidões, fizeram grandes obras, porém acabaram numa rua de amargura, deixaram a fé porque não tiveram a experiência
do novo nascimento. Ustedes tienen que tener esa visión para que no se ilusionen, como tantos otros que un día estuvieron en nuestro medio e hicieron grandes milagros, reunieron grandes multitudes, hicieron grandes obras. Sin embargo, terminaron en un camino de amargura. Dejaron la fe porque no tuvieron la experiencia del nuevo nacimiento. A fé ilusória, essa fé ilusória, é atrativa, é entusiasta, é uma fé que faz mais espuma e que atrai mais pessoas do que a fé da salvação eterna. Porque a fé da salvação eterna são pouquinhos. É a boa terra. A boa terra. Esa fe ilusoria es atractiva, es entusiasta, es una fe que hace más espuma y que atrae más personas que la fe de la salvación eterna. Porque con la fe de salvación eterna son pocos. Es la buena tierra. Mas qual a maior quantidade de terra que tem? A boa terra ou a má terra? A má terra. A má terra são 75%. A boa terra, 25%. Então, vocês com essa consciência têm a obrigação de trabalhar para libertar o oprimido. Então, dá para elas a chance de comer da árvore da vida, do fruto, não que cura o corpo, mas do fruto que cura a alma, que salva. Pero, ¿de qué tipo de tierra hay más cantidad? ¿De la buena o de la mala? De la mala es el 75%. La buena es solo el 25%. Entonces, ustedes con esta conciencia tienen la obligación de trabajar para liberar al oprimido. Entonces, darles la chance de comer del árbol de la vida, del fruto, no el que cura el cuerpo, sino el que cura el alma, que salva. Veja, por exemplo, o funil. Dentro do funil tem os que ouviram, os que a semente caiu em boa terra, a semente caiu no solo rochoso, a semente caiu entre os espinhos, a semente caiu à beira do caminho. Aqui estão os 100% que ouvem a palavra de Deus. Mas só passam no fundo do funil aqueles que ouviram e obedeceram a palavra de Deus. A coisa mais difícil é passar pelo funil. Vea el ejemplo del tamiz. Dentro está la semilla que cayó en buena tierra, la semilla que cayó en el suelo pedregoso, la semilla que cayó entre los espinos y la que cayó a la vera del camino. Está el 100% de los que escucharon la palabra de Dios, pero solo pasan por el tamiz aquellos que oyeron y obedecieron la palabra del Señor. La cosa más difícil es pasar por el tamiz. Tanto é que nós temos visto. Quantos de vocês conhecem pastores, obreiras, obreiros, ex-esposas que eram fiéis, que eram humildes, que eram bonzinhos? De repente, fulana caiu, fulano saiu da obra. Aí eu não acredito. Saiu. Por quê? Porque não nasceu de novo. E quem não nasce de novo não tem temor suficiente no coração, não tem temor para com Deus suficiente para se sustentar na hora da provação. Se ela não se tornar espírito, ela não vai ter temor de Deus para manter a fé. Es tan difícil que hemos visto. ¿Cuántos de ustedes conocen pastores, obreros, obreras, ex esposas que eran fieles, humildes, buenitos? Pero de repente, fulana cayó. Fulano salió de la obra. No lo puedo creer, salió. Porque no nacieron de nuevo, y quien no nace de nuevo no tiene suficiente temor en su corazón para con Dios, para sostenerse en la hora de la prueba. Si ella no se convierte en espíritu, no va a tener temor de Dios para mantener la fe. É como o apóstolo diz lá,
que o primeiro homem, o primeiro Adão, era alma vivente, carne. O segundo Adão, Jesus, espírito vivificante. E todos os que nascem do Espírito Santo são espíritos vivificantes. Então, quem nasceu do Espírito é espírito. O que significa ser alma e o que significa ser espírito? Significa ser alma. As pessoas comuns, que são passíveis, são fracas, são débeis e caem à toa. São pessoas que não são espirituais. Por que elas não são espirituais? Elas caem em tentação. Es como el apóstol dice, que el primer hombre, Adán, era alma viviente, carne. El segundo Adán, Jesús, espíritu vivificante. Y todos los que nacen del Espíritu Santo son espíritus vivificantes. Quien nació del Espíritu es espíritu. ¿Qué significa ser alma y ser espíritu? Ser alma son las personas comunes, vulnerables, débiles y caen. Son personas que no son espirituales y caen en tentación. Tentação, todos somos tentados. Tanto os que são alma, quanto os que são espírito. A diferença é que os que são espírito resistem. Os que são alma não resistem. Todos somos tentados, tanto los que son alma como los que son espíritu. La diferencia es que los que son espíritu resisten, los que son alma não resistem. Então, quando você vê o pastor, o obreiro, a pessoa que caiu em tentação, caiu, se prostrou, perdeu a salvação, é porque ela não havia sido nascida de novo. Ela era alma vivente. Entonces, cuando usted ve a un pastor, un obrero, una persona que cayó en tentación, cayó, se postró, perdió la salvación, es porque ella no había nacido de nuevo. Era alma viviente. E quando fala, a Bíblia, quando fala em alma, está se referindo à carne. Quando a Bíblia fala em carne, que a carne é oposta ao espírito, os dois não combinam, a carne quer dizer a alma, é o coração. Não é a carne física, é a parte emotiva das pessoas. Então isso é carne, é considerado carne, espiritualmente é carne. Cuando la Biblia dice alma, se refiere a carne. Cuando la Biblia habla de carne, que la carne es lo opuesto al espíritu, los dos no combinan. La carne quiere decir el alma, el corazón, no la carne física, sino la parte emotiva de las personas. Eso es considerado carne espiritualmente. A alma é carne, é carnal. O primeiro homem era carnal, quer dizer, era alma. O primeiro Adão era alma vivente, quer dizer, era carnal. O segundo Adão era espiritual, era espírito vivificante. Era nascido de Deus. E todos os que são de Jesus, que realmente são de Jesus porque nasceram do Espírito Santo. El alma es carnal. El primer hombre era carnal, era alma. El primer Adán era alma viviente, era carnal. El segundo Adán era espiritual, era espíritu vivificante. Había nacido de Dios. Y todos los que son de Jesús, que realmente son de Jesús porque nacieron del Espíritu Santo. Nem todos que se dizem cristãos são nascidos de Deus. Mas todos os que são nascidos de Deus são cristãos. Porém, não significa necessariamente que porque ela foi liberta da bruxaria, porque ela conquistou uma vida econômica abençoada, porque ela foi curada de um câncer, de uma doença incurável, que ela nasceu de novo. No todos los que se dicen cristianos son nacidos de Dios, pero todos los que son nacidos de Dios son cristianos. Sin embargo, no significa necesariamente que
porque fue liberada de la brujería, porque conquistó una vida económica bendecida, porque fue curada de cáncer, de una enfermedad incurable que nació de nuevo. Então cria-se uma ilusão, por isso que eu chamo fé ilusão, o fé ilusória. Cria-se uma fé ilusória, porque a pessoa que recebeu o benefício da cura ou da prosperidade, ou da libertação de um vício, ela pensa assim, bem, na cabeça dela, ela pensa assim. Entonces, se crea una ilusión. Por eso le digo fe ilusoria. Se crea una fe ilusoria. Porque la persona que recibió el beneficio de la cura o de la liberación de un vicio, piensa así. En su cabeza piensa así. Ora, Deus se agradou de mim. Deus, eu também sou de Deus. Deus ouviu a minha oração. Não, Deus não ouviu a oração dela. Nem ouviu a oração do pastor para abençoar a vida dela. Ela recebeu o milagre porque ela creu naquele momento e foi abençoada. Dios se agradó de mí. Yo también soy de Dios. Dios escuchó mi oración. No. Dios no escuchó su oración, ni escuchó la oración del pastor para bendecir su vida. Ella recibió el milagro porque creyó en aquel momento y fue bendecida. Quer dizer, Deus já enviou a cura divina, já determinou a cura divina. É como está escrito. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, carregou sobre si o nosso pecado. Jesus já curou. Jesús ya salvó. Quiere decir, Dios ya envió la cura divina, ya determinó la cura divina. Es como está escrito. Él tomó sobre sí nuestras enfermedades, nuestros dolores, cargó sobre sí nuestros pecados. Jesús ya curó. Jesús já salvou. Por exemplo, Jesus já perdoou todas as pessoas. Todas as pessoas. Ele já abençoou 100%, ele já salvou 100% da humanidade. A humanidade já foi salva. Foi salva? Já. Quer dizer, Deus já providenciou a salvação para todas as pessoas. Porém, somente serão salvas aquelas que aceitam, se submetem, que acreditam, que creem nessa salvação. Por ejemplo, Jesús ya perdonó a todas las personas. Él ya bendijo al 100%. Él ya salvó al 100% de la humanidad. La humanidad ya fue salva. Dios ya proveyó la salvación para todas las personas. Sin embargo, solamente serán salvas aquellas que aceptan, se someten, que creen en esa salvación. Então, quando a pessoa recebe, aceitou, então naquele momento ela foi salva. Assim é a cura. A cura divina acontece da seguinte forma. Jesus já mandou a cura, eu já curei. Você está curado. Você está curado. Meu filho já levou essa doença no seu corpo. Acabou. Agora, vai caber a mim ou não, vai caber a mim se eu vou aceitar, se eu aceito, se eu creio naquela cura. Cuando la persona recibe, aceptó. Entonces, en ese momento fue salva. Así es la cura. La cura divina sucede de la siguiente manera. Jesús ya mandó la cura. Yo ya curé. Usted está curado. Mi hijo ya llevó esa enfermedad en su cuerpo. Listo. Ahora, va a caberme a mí aceptar o no, creer o no en esa cura. Se eu aceito, se eu creio, então eu estou curado. Mas não significa que Jesus ouviu a minha oração naquele momento. Eu fui curado naquele momento, mas a cura já foi enviada há 2000 anos atrás. Ah, Deus me ouviu e libertou meu filho das drogas. Não. Deus ouviu nada. Deus já providenciou a libertação dele há 2000 anos atrás. Ele foi curado agora porque ele acreditou. Si la acepto, creo, estoy curado. Pero no significa que Jesús escuchó mi oración en ese momento.
Yo fui curado en ese momento, pero la cura fue enviada hace 2000 años. Ah, Dios me oyó y liberó a mi hijo de las drogas. Dios no escuchó nada. Él ya proveyó la liberación de su hijo hace 2000 años. Él fue curado ahora porque creyó. Isso não significa dizer que porque a pessoa foi abençoada economicamente, foi curada da sua enfermidade, porque alcançou um benefício naquele momento, que Deus se agradou dela. Não. Eso no significa que porque la persona fue bendecida económicamente, fue curada de su enfermedad, o que alcanzó un beneficio en aquel momento, que Dios se agradó de ella. No. Jesus curou os 10 leprosos. Ele se agradou dos 10 leprosos? Não. Só de um. Porque os 9 foram embora. Quer dizer, todos foram curados. Mas só um voltou. Jesus não sabia que um só ia voltar? ¿Sabía o no sabía? Então. Jesús curó a los 10 leprosos. Él se agradó de los 10 leprosos, solo de uno, porque los otros 9 se fueron. Todos fueron curados, pero solo uno volvió. ¿Jesús no sabía que solo uno iba a volver? ¿Sabía o no? Mesmo assim não curou? Curou. Está entendendo o que eu estou falando? Quer dizer, há uma grande ilusão com respeito à fé. As pessoas pensam que alcançaram benefício, então Deus ouviu a minha oração, então eu estou de bem com Deus. Eu estou bem com Deus, porque eu fui curada. Eu estou de bem com Deus porque, olha, eu estou prosperando. Eu estou de bem com Deus porque Ele, me fez arranjar um marido. Eu casei. No quiere decir eso. Entonces, aún así, ¿no los curó? Sí los curó. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Existe una gran ilusión con respecto a la fe. Las personas piensan que porque alcanzaron beneficios, Dios escuchó mi oración, yo estoy bien con Dios porque fui curada, estoy bien con Dios porque estoy prosperando, estoy bien con Dios porque conseguí marido, me casé. No quiere decir eso. Você só vai estar de bem com Deus quando você sair da condição de alma para espírito. Quando você nascer de novo. Quando você deixar de ser alma para ser espírito. Usted solo va a estar bien con Dios, solo cuando deje su condición de alma y se convierta en espíritu, cuando nazca de nuevo, cuando deje de ser alma para ser espíritu. O que eu estou falando para vocês, eu estou falando pelo Espírito, para que vocês não venham se iludir com a fé conquistadora de benefícios, mas se firmar na fé conquistadora da salvação eterna. Para que vocês não fiquem alegres porque os demônios se submetem a vocês, mas porque o seu nome está escrito no livro da vida. Lo que les estoy diciendo, lo estoy diciendo por el Espíritu, para que ustedes no se ilusionen con la fe conquistadora de beneficios, sino que se afirmen en la fe conquistadora de la salvación eterna. Para que no se pongan contentos porque los demonios se les someten, sino porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. E só quem dá a certeza de que o nome seu está escrito no livro da vida é o Espírito Santo. E esse é o nosso foco. Os que têm fé para conquistar e manter são apenas 25%. São os que passam pelo funil, são coados. Y el único que da la certeza de que su nombre está escrito en el libro de la vida es el Espíritu Santo, y ese es nuestro objetivo. Los que tienen fe para conquistar y mantenerse son apenas el 25%. Son los que pasan por el filtro. Son 4. Deixam o corpo, deixam a alma nesse mundo e passam a viver em espírito. E quando passam a viver em espírito, aí, meu camarada, não tem inferno, não tem diabo, não tem nada nesse mundo que possa destruí-los, porque são espirituais. Dejan el cuerpo, dejan el alma en este mundo y pasan a vivir en el espíritu. Y cuando pasan a vivir en el espíritu, camarada, no hay infierno, no hay diablo, no hay nada en este mundo que pueda destruirlos porque son espirituales. Se a pessoa é espírito,
Qual a matéria que pode acabar com ela? Por exemplo, Deus é espírito. O diabo é espírito. O diabo é espírito. Pode-se acabar com o diabo? Não pode. Porque o quê? Porque ele é espírito. Mas como ele é espírito, não tem como acabar com o diabo. Si la persona es espíritu, ¿qué materia podrá acabar con ella? Por ejemplo, Dios es espíritu, el diablo es espíritu. ¿Puede acabar con el diablo? No puede, porque es espíritu. Porque como es espíritu, no hay cómo acabar con él. E quem é nascido do Espírito Santo é o quê? Quem é que pode acabar com aquele que é nascido de Deus? Não tem ninguém. Não tem inferno, não tem mundo, não tem problema, não tem deserto, não tem doença, não tem enfermidade, não tem nada nesse mundo. Por isso que lá está escrito: ó morte, onde estão os seus grilhões? ¿Quién es nacido del Espíritu Santo es que espíritu? ¿Quién puede acabar con aquel que es nacido de Dios? Nadie. No hay infierno, mundo, problema, desierto, enfermedad. No hay nada en este mundo. Por eso es que está escrito: oh muerte, ¿dónde están tus cadenas? Não existe. Porque nasceram do Espírito. Quem é Espírito, vive no Espírito. Porque quem é nascido do Espírito é como o vento, disse Jesus. Não sabe de onde vem, nem para onde vai. É apenas Espírito. É levado. Acabou. No existen, porque quien es espíritu vive en el espíritu, porque quien es nacido del espíritu es como el viento, dice Jesús. No sabe de dónde viene, ni sabe a dónde va, es llevado listo. Quem é de Deus vai se fortalecer. E quem não é de Deus e quiser nascer de novo, vai buscar, vai correr atrás, vai se empenhar, vai dar toda a sua vida, sacrificar toda a sua vida para ter essa condição, porque essa é a condição da glória de Deus. Nós somos a glória de Deus. Acabou. Quien es de Dios se va a fortalecer, y quien no es de Dios y quiera nacer de nuevo, va a buscar, va a empeñarse, va a dar toda su vida, a sacrificar toda su vida para tener esa condición, porque esa es la condición de la gloria de Dios. Nosotros somos la gloria de Dios. ¿Listo?